Continuando o nosso assunto, nosso próximo tópico será temperatura e calor. Temperatura e calor. E aí, para exemplificar melhor para vocês, eu vou trazer um exemplo comum no nosso dia a dia. Você pegar ali a sua latinha de refrigerante, sua latinha de Coca-Cola, certo? Se nós colocarmos ela em cima da mesa, nós vamos ter uma relação ali da temperatura do nossa Coca-Cola, que nós vamos denominar de TS, seria a temperatura do sistema, e a nossa temperatura do ambiente vai ser TA, TS e TA. E aí nós temos a relação de que se TS não for igual a TA, TS vai ter uma variação até que essas duas temperaturas se igualem, mas veja bem, quem vai variar vai ser TS. Você não nota uma variação da temperatura do ambiente, por exemplo, a Coca-Cola estando ali extremamente gelada e o ambiente sendo quente, você não nota o ambiente reduzindo sua temperatura até estar em equilíbrio térmico com a sua latinha de refri. E sim a latinha, ela esquentando e entrando em equilíbrio térmico com o ambiente. E aí nessa relação, nós vamos ter uma energia sendo transferida, onde essa energia é chamada de calor, denominada pela letra Q, certo? Q vai ser igual ao calor, onde esse Q ele vai ser positivo, ou seja, maior que zero, se a energia transferida for do ambiente para o sistema, ou seja, se Q vai ser maior que zero se a energia for transferida de TA para o sistema. E Q vai ser menor que zero se a temperatura for transferida do sistema para o ambiente. Ou seja, Q vai ser menor que zero se o sistema perder energia para o ambiente. E aí nós temos que no SI, a unidade de medida do calor vai ser o Joule, certo? Só para grifar aqui, nossa unidade de medida no SI é o Joule. Se Q menor que zero, quer dizer que o sistema está perdendo energia. E se Q maior que zero, quer dizer que o sistema está ganhando energia. Falando sobre capacidade térmica agora, nós vamos entrar na questão de absorção de calor. Nós temos a capacidade térmica, em que essa capacidade térmica é dada pela letra C, certo? E ela nos diz que um objeto, que a capacidade térmica de um objeto é a constante de proporcionalidade entre o calor, entre Q, o calor recebido ou cedido por um objeto e a variação de temperatura desse mesmo objeto, certo? Ou seja, Q vai ser igual a C vezes ΔT, que é igual a C vezes a temperatura final do objeto menos a temperatura inicial. Além disso, nós falamos também sobre calor específico. Também faz parte do tópico de absorção de calor. E aí o calor específico ele diz que dois objetos de um mesmo material têm capacidades térmicas proporcionais às suas massas, ou seja, que Q é igual a Cm vezes ΔT. Mais uma vez, Cm vezes a temperatura final desse objeto menos a temperatura inicial, onde Cm é a capacidade térmica por unidade de massa, ou seja, o calor específico vezes a massa. Por fim,
nós vamos falar sobre ela, a famosa primeira lei da termodinâmica. Termodinâmica. E aí o que é que diz a primeira lei, né? Quando o sistema muda de um estado inicial para um estado final, tanto o trabalho realizado como o calor, onde o trabalho é dado pela letra W, e o calor Q, eles são transferidos e dependem apenas da natureza do processo, certo? Entretanto, uma observação feita nos estudos diz que a grandeza Q menos W ela é a mesma para todos os processos. Ou seja, ela depende apenas dos dados, dos estados iniciais e finais, e não depende de maneira alguma da forma como o sistema passou de um para o outro. Ou seja, Q menos W é a mesma em todos os processos. Tendo em vista que todas as outras combinações de grandezas envolvendo Q e W, elas dependem da trajetória, né? Como por exemplo Q mais W, Q mais 2W, entre outras. Apenas Q menos W, apenas Q menos W, ela é independente. E aí, essa propriedade ela nos sugere que a grandeza Q menos W representa uma variação de propriedade intrínseca desse sistema, sendo chamada essa propriedade de energia interna, onde essa energia interna ela é dada por onde essa variação de energia interna ela é dada pela energia interna final menos a energia interna inicial, o que nos retorna justamente a Q menos W. E essa é a famosa primeira lei da termodinâmica, certo? Além disso, supondo que o nosso sistema termodinâmico sofra apenas uma variação infinitesimal, nós podemos escrever essa lei como sendo a derivada da energia interna igual à derivada do calor menos a derivada do trabalho. Em resumo, a energia interna de um sistema ela tende a aumentar se nós acrescermos energia na forma de calor, e ela tende a diminuir se nós removermos energia na forma de trabalho realizado pelo sistema. Bom, pessoal, com essa definição nós terminamos aqui o nosso segundo assunto, o nosso segundo tema, sendo temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. E na próxima aula nós trataremos do assunto de entropia. Até lá!